Gente, diabetes é um assunto de saúde importante aqui no Brasil. Muita gente preocupa-se com esse assunto. E existem tipos de diabetes distintos. Na diabetes tipo 2, você pode agir com hábitos contra a diabetes. Vamos explicar melhor isso aqui com a ajuda da Caroline Carvalho, nutricionista, que já está aqui com a gente. Caroline, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Gelson, muito obrigada. Bom recebê-la aqui de novo. Caroline já participou com a gente outras vezes do quadro Vida, mas agora a gente vai ajudar você a entender um pouco mais a respeito do diabetes. Primeiro, o diabetes preocupa vocês, autoridades em saúde, até que ponto? Qual é a situação, o cenário no Brasil hoje? Há uma doença que é assim, Gelson, nos preocupa muito, porque, especialmente falando sobre o diabetes tipo 2, tá? Vou fazer só um parêntese rapidinho, claro, diferenciando as duas. A diabetes tipo 1 é aquela que normalmente a pessoa já nasce com essa deficiência, né? Não produz a insulina, ou a insulina não trabalha da forma como deveria. Normalmente ela é descoberta já na infância. Então ela é bem diferente da diabetes tipo 2, que é a que mais nos preocupa. Então, Carolina, vamos mostrar aqui na tela para os nossos telespectadores a diferença entre as duas? Está aqui algumas características do diabetes tipo 1. Uma doença autoimune onde o pâncreas para de produzir insulina. Autoimune, por que autoimune? É o próprio corpo, né? Ele deveria funcionar de uma forma e o teu corpo está funcionando de uma forma errada. Por isso que a gente chama de autoimune. É como se fosse um ataque do próprio corpo, né? Ele não está funcionando como deveria. Ela é tratada com injeções de insulina. A insulina que seria produzida pelo pâncreas? Ela deve vir de uma forma exógena, né? Então ela vem de forma medicamentosa. E aí não tem como. O seu corpo não produz, você infelizmente vai ter que tomar essa insulina através da injeção, né? E aí um assunto que me surpreende na diabetes tipo 1, não está associado ao excesso de peso. Ou seja, controlar o peso não necessariamente controla a diabetes. Não, e muitas vezes são pacientes que têm até o peso bem baixo, né? Justamente por conta dessa deficiência da produção do hormônio. Diabetes Ela não é tipo 1. Não é uma doença adquirida. Muito bem. E o diabetes tipo 2? Vamos lá, para algumas características. Doença onde não há produção suficiente ou o uso adequado da insulina do corpo. Ou seja, o pâncreas está funcionando legal. O que acontece? Você tem os hábitos errados durante um determinado tempo da sua vida e pode acontecer de ou você começa a diminuir a secreção da insulina, mas o que mais acontece, Gelson, é que o teu corpo começa a ficar imune àquela insulina. Então, você começa a ter muita insulina e ela não consegue funcionar, ela não consegue colocar a energia para dentro da tua célula. É como se fosse uma resistência à insulina. Então, antes de eu ter diabetes tipo 2, eu vou primeiro ter uma resistência à insulina, que muitas vezes não é diagnosticada. Então, infelizmente, evolui para o diabetes tipo 2. Está associado à questão genética e bastante associado ao excesso de peso. Nesses casos, o peso influencia? Nesse caso, a genética vai ser o mínimo. Né? Ela está muito mais relacionada aos teus hábitos de vida mesmo, né? Tanto excesso de peso, atividade física, a alimentação, né? Ou seja, eu posso evitá-la? Pode, totalmente, e pode revertê-la. E o uso de insulina apenas se a doença não for controlada com mudança na dieta e remédios. Ou seja, pode até ser que esse paciente tome insulina durante uma fase. Na verdade, o que acontece? Quando você descobre no início a diabetes tipo 2 e você trata, como é que você trata? É mudando o seu hábito de vida, mudando a sua alimentação e praticando atividade física. Se você trata dessa forma, você jamais vai precisar de insulina, tá? E você provavelmente nem vai precisar de medicação. Agora, se você, digamos, só começa a tomar medicação, não muda a sua alimentação, não faz exercício físico, o que é que vai acontecer? Vai chegar um ponto que ela vai evoluir a você precisar da insulina. Então, ela vai se agravando. Entendi. Bom, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, alguma delas tem cura? A diabetes tipo 2 é uma doença totalmente curável. Olha isso. Diabetes é curável? Sim, se for tipo 2. Tipo 2, que é a diabetes adquirida. Muito bem. Atenção a você que está em casa, que agora nós vamos falar a respeito de alimentos vilões da diabetes. Alimentos proibidos. Posso usar o termo? Nem sei. Pode. Alimentos proibidos. Pode usar esse termo. Aqui é o estão açúcar, alguns. né, basicamente. Bom, qual é a característica desses alimentos? Estou vendo aqui pão, estou vendo macarrão, né? Estou vendo trigo, milho. O que há nesses alimentos que o transformam num vilão do diabetes? Então, o que eles têm em comum? Aqui é um grupo de carboidratos, né? Então, todos eles vão se transformar em açúcar no nosso sangue, à medida que você come esses alimentos. Até você comentou na chamada um pouquinho antes, falando sobre as frutas. Então, muitas frutas, elas também são carboidratos. Então, frutas que têm muito carboidrato, elas acabam entrando nesse grupo de proibido. Mas como elas são bastante nutritivas, então assim, quando você me sugeriu, quando elas me sugeriram assim, o que seria uma foto de alimentos proibidos? Por isso que eu não coloquei nenhuma fruta aqui, tá? Porque a fruta, mesmo ela tendo carboidrato também, se for numa quantidade, como é que eu vou dizer, uma quantidade controlada, todas as frutas elas têm possibilidade de ser consumidas. Agora aqui não. Vamos só explicar o uso do termo proibido. Ele é
proibido ou não indicado para diabéticos. Exato, para diabéticos. Para quem não tem problema com diabetes, consumir moderadamente todos esses alimentos é até saudável em alguns casos. Exato. Se você quer se curar do diabetes tipo 2, ele deve ser proibido para você. Se você quer se curar. Muito bem. Né? Então, se o objetivo for a cura, você corta esses alimentos, você tem uma melhora considerável. Se você toma remédio de hipoglicemia antioral, né, aqueles glifage, várias medicações que são usadas para diabetes, você se liberta desses remédios, corrigindo a sua alimentação. Agora, vamos para mais alimentos. Esses aqui, doutora, eles podem ou não podem? Cadê? Aqui, ó. Olha Então, essa lista aí. Essa lista aqui é a melhor lista para um paciente que está... Eu nem diria já com diabetes tipo 2, mas se você descobriu, por exemplo, que você tem resistência à insulina, que é como se fosse um pré-diabetes tipo 2, você já deveria focar a sua alimentação nesses alimentos, que isso vai fazer com que isso seja revertido e o seu corpo volte a funcionar de forma normal. Então, vamos a eles, doutora, para a gente explicar aí. Vamos lá. Queijos, azeite. Queijo, qualquer queijo? Qualquer queijo? Os queijos amarelos, né? Os queijos mais gordurosos, na verdade. Que o pessoal fica assim quando a gente fala. Eles devem ser consumidos? Podem ser consumidos. O amarelo? Podem ser consumidos pelos diabéticos. Então, assim, a gente vai focar a alimentação em fontes de proteína, que são as carnes, os ovos, os peixes, as aves. Carne vermelha mesmo? Carne vermelha mesmo. A gente vai focar. E nas gorduras boas. Então, é o óleo, o azeite de oliva, é o abacate, que é uma fonte de gordura boa. O queijo gordo, né? Que é uma fonte de gordura boa. Tem até a polêmica do leite, né? O queijo gordo, ele não vai ter a lactose, por exemplo, que é o que é polêmico do leite, né? Então, é um bom alimento. Tem uma amiga minha aqui, inclusive, que produz queijo aqui. Olha, ótimo. Posso perguntar para ela, me dá os mais amarelos aí? Os queijinhos mais gordurosos, então, que aí ele tira aquela parte mais inflamatória. Já vai, né? Para você produzir o queijo, né, ele vai maturar. Então, as bactérias, elas consomem o açúcar do leite, né? Então, ele se torna mais saudável do que o leite em si. Tá dado aí o recado. E aí eu tô vendo aqui algumas... as oleaginosas, né? Isso. Aí qual é o problema, Joelson? A gente tem os dois lados da moeda. Aí você pode estar pensando assim, eita, meu Deus, eu tô diabetes tipo 2, eu tô obesa. Se eu for comer esse monte de alimento que a doutora Carol tá dizendo na televisão, eu vou engordar mais, né? Aí onde está a questão da moderação, a questão de você ter atenção à sua saciedade, porque esses alimentos, eles são alimentos que têm o poder de te deixar saciado. Então, você vai ter menos fome. Tem muita gente que brinca assim, se eu for comer enquanto eu tiver fome, eu vou comer o dia todo, né? Mas isso não é verdade. A gente come o dia todo quando a gente baseia a nossa alimentação em carboidratos, nos pães, farinhas, porque eles não nutrem. Como são alimentos nutritivos, eles vão controlar a tua fome ao longo do tempo. Então, ovo é legal, é bom, abacate também, azeite de oliva, queijo, quanto mais amarelo, melhor. Todos os tipos de carnes. Maçã verde. Tem pouco carboidrato. Então, aí é onde está a questão da moderação e da quantidade, né, Joelson? Exatamente. Então, moderação, né, gente? A gente moderação. Quer comer tudo toda hora, então... Vamos agora à outra lista. Essas são as frutas que ajudam você no combate à diabetes. Exato. Então, nos lanches, a gente gosta muito de beliscar ali, normalmente aqui em Teresina é o quê? Um cuscuz com ovo, às vezes, né? Um café, ou às vezes é o bolo de goma com café. Então, assim, se você trocar esses lanches por lanches mais saudáveis, essas são ótimas opções de frutas para pessoas que já têm o diabetes tipo 2 ou que têm uma resistência à insulina e querem barrar a evolução da doença. Então, são frutas com pouco carboidrato. Isso aqui é principalmente para você que já não tem mais a desculpa de que as festas juninas estão aí, já está passando. Último dia do mês de junho, a partir de agora é isso aqui, tá bom, gente? Estou vendo o abacate de novo, como sugestão. O coco da praia. O coco seco, né, que a gente chama, muito nutritivo, rico no ácido láurico, então ele ajuda na saciedade, ele ajuda no funcionamento intestinal, é até um antifúngico, é um alimento assim, nota 10. Limão. Limão, qual é o problema do limão? Se você fizer o suco do limão com açúcar, né, aí acabou. Mas é consumir o limão natural, é o suquinho do limão sem adoçar, né, gente? Muito bem, então o suquinho do limão na salada. Ótimo. Também pode ser. Pode. Tem gente que tem o hábito de tomar água com limão. Muito bom, faz muito bem passado. Não emagrece sozinha, né? Que o povo diz, se tomar água com limão emagrece. Não emagrece sozinho, mas é um ótimo hábito de saúde, porque você vai estar recebendo vitamina C, vai melhorar o funcionamento da sua digestão, então tem muitos benefícios. Muito bem. Morangos. Morangos, fruta baixíssima em carboidrato, né? Se você pode comer 10, 15 a 20 morangos, não vai equivaler ao carboidrato que tem em uma banana, por exemplo. Então, é uma fruta muito boa para diabético. Muito bem. E a outra é
Aí a framboesa, a amora, A uva mirtilo, seriam... Não, a uva nem tanto, aí seriam mais as frutas vermelhas. É porque eu não conheço mirtilo. A foto, né? Aqui no Piauí, a gente não tem tanto. Mas seriam as frutas vermelhas de modo geral. Framboesa, amora. A amora eu já vejo muito por aqui. Né? Uma fruta que também tem muito pouco açúcar, apesar de ser doce. E pode, sim, entrar no cardápio da pessoa com diabetes. E o que eu faço com as uvas? As uvas podem ou não serem consumidas? Como é que deve ser o consumo da uva? Pronto. Aí vai depender da quantidade, dependendo do teu peso, da tua altura, mas normalmente para um adulto normal que tenha diabetes, eu não indico uma fruta que esteja fora dessa lista, eu não indico que seja consumida quando a pessoa estiver com fome. Como é que é isso quando a pessoa estiver com fome? Como um lanche, por exemplo. Se eu estou com fome e vou fazer um lanche, é melhor que seja uma dessas. Se eu quero consumir a uva, qual o melhor horário? Por exemplo, após o almoço, após o jantar, como uma sobremesa. Por quê? Porque eu não estou mais com o estômago vazio. E aquele açúcar da uva, ele vai demorar um pouquinho mais para ser digerido, porque eu estou digerindo outras coisas. Entendi. Então, uma pessoa diabética, terminou de almoçar, ela comer de 8 a 10 unidades de uva, não vai ter problema. Pois é, a minha jaca, a minha melancia estão fora dessa lista. Uma melancia toda. O maior problema de diabético é melancia, por isso, por conta do pedaço. O tamanho do pedaço, né? Jaca maravilhosa. Não, esqueçam a jaca. Bom, mas vamos lá. Vamos falar as perguntas agora dos nossos internautas. Nós colocamos no Instagram, hoje pela manhã, e muita gente foi mandando mensagens. Uma delas chamou muita atenção nossa, doutora. É o seguinte, a telespectadora tem diabetes tipo 2 há 15 anos. Ela quer saber se ela pode reverter o quadro através da alimentação. Pode tranquilamente reverter o quadro. Tem há 15 anos, então você tem que convir que não é uma coisa que será do dia para a noite. Mas a partir do momento que você colocar em prática essas dicas, cortar aqueles alimentos proibidos lá, que a gente diz, os farináceos, pão, arroz, você corta aqueles alimentos, prefere os alimentos da lista que a gente colocou, a lista boa, você vai sentir uma melhora imediata. A partir do momento que você inclui na sua vida atividade física também, você vai ver que o seu corpo começa a trabalhar de uma forma melhor. Isso eu já acompanhei N pacientes diabéticos tipo 2, que graças a Deus, ao longo do tempo, foram se livrando da medicação e tiveram uma vida normal. Olha aí, dicas para vocês, tá bom, gente? Quero agradecer a senhora, doutora Caroline. Obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas informações aí, gente. Vamos tomar cuidado com a alimentação.